Oi, pessoal! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre biorremediação de efluentes, como essa biorremediação acontece, quais são os organismos mais utilizados, por que é importante a gente trabalhar com biorremediação e quais são os mecanismos que se aplicam dentro desse meio. Então, para a gente começar a entender o que é essa biorremediação de efluente, a gente precisa entender que efluente trata daquilo que é líquido. Então, a mesma coisa que efluente são um sinônimo, né? Na verdade, de efluente são águas residuais. Então, a gente aqui trata também de uma problemática maior, que é a contaminação da água. Hoje, a gente tem 97% da água mundial sendo uma água salgada, e somente 2% está ali em água doce, em geleiras e calotas polares. Então, esses 2% geralmente não estão disponíveis, né? Normalmente não são disponíveis para o nosso consumo, e somente 1% de toda a água mundial é água doce disponível para uso. E essa água disponível para uso é tanto para o nosso uso doméstico quanto para o uso industrial geral, que inclui ali a agricultura, a pecuária, as indústrias alimentícia, farmacêutica, absolutamente tudo. Qual é a grande questão? Além da gente ter uma baixa disponibilidade de água, essa água é um recurso limitado e essencial tanto para a parte industrial quanto para a nossa sobrevivência e das espécies em geral do nosso planeta. Só que essa água, justamente por já existir uma quantidade limitada disponível, ela também tem uma escassez de potabilidade, porque em muitas áreas a água já está contaminada, o acesso a ela é difícil e existem poucos tratamentos para que essa água aumente a potabilidade. Então, hoje, segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 80% das águas residuais são despejadas sem nenhum tratamento ou com tratamentos ineficazes. Isso faz com que 0,003% de toda a água mundial, de toda a água global, somente essa quantidade não seja poluída. Ou seja, a gente tem uma quantidade enorme de águas poluídas e que acarretam uma toxicidade muito grande, tanto a nós humanos, quanto às plantas, quanto aos animais. A grande questão é que essa água ela está ligada não só à potabilidade, como ela está ligada ao que a gente chama, aí vocês veem esse símbolozinho na direita, que a gente chama de fio nexus. O fio nexus é a ligação entre comida, água e energia. O que é que isso significa? Sem água a gente não se alimenta, sem água a gente não tem potabilidade, obviamente, e sem água a gente também não tem energia. Isso porque a maior parte da nossa energia ainda vem de uma cinética ali ligada à água. A gente não tem uma maioria que vem da energia eólica nem da energia solar, e sim da água. Então, nós somos completamente dependentes da água, e esse fio Nexus nos mostra isso. Então, o que é um efluente? Né? Como eu disse lá a vocês no início, o efluente tem como sinônimo água residual. E a CONAMA, a resolução CONAMA, que é a nossa principal resolução ligada a dados de efluente, ao tratamento de efluente, ao controle deles, diz que o efluente é todo resíduo líquido proveniente de qualquer atividade humana que possa ser lançado, então, a corpos receptores. Então, qualquer atividade humana inclui atividades domésticas e atividades industriais, sejam elas atividades para fazer algo na indústria, ou para lavar a maquinaria, ou para lavar o ambiente, tudo isso se torna um efluente, um efluente líquido, uma água residual, que pode ser lançada a corpos receptores. E esses corpos receptores pode ser um rio, o mar, pode ser o próprio solo, então, e inclusive o esgoto público, que também pode ser um corpo receptor que vai ser contaminado ainda mais com aquele efluente. Qual é o problema desses efluentes? Né? Frequentemente, esses efluentes contêm uma carga de contaminantes muito problemáticos. Então, a gente tem uma grande quantidade de matéria orgânica que vai virar um lodo residual. Então,
pode assorear ali os rios e pode ajudar no crescimento de micro-organismos patogênicos, que é um outro problema dentro dos efluentes. Então, se efluente, principalmente tanto efluente industrial quanto doméstico, a gente tem ali resíduos humanos, a gente tem um grande potencial de micro-organismos patogênicos, né? A gente tem uma alta carga de nutriente, principalmente nitrogênio e fósforo, que vai causar provavelmente um boom, um grande crescimento de algas e microalgas e até plantas mesmo aquáticas. Não sei se vocês lembram, mas eu queria que vocês recordassem a memória, se vocês já passaram perto do rio ali, principalmente o Capibaribe, cruzando Recife, e em alguns pontos dele tem época, na época de chuva, principalmente, a gente tem uma grande quantidade de planta sobre esse rio. Essa grande quantidade de plantas flutuantes, de macrófitas flutuantes, indica que a gente tem uma carga orgânica, uma carga de nutrientes muito forte. Então, aquele rio provavelmente está eutrofizado. Então, quando a gente tem isso, a gente tem organismos que se desenvolvem muito rápido e o efluente faz justamente isso, acaba ajudando no crescimento de organismos que mostram a eutrofização, né? A gente também tem metais pesados que estão associados a muitos cânceres já, solventes, detergentes, os micro-organismos patogênicos, como eu falei para vocês, além de outros compostos químicos, como os corantes, que também estão associados a cânceres e acabam causando a morte de vários organismos. Então, esses contaminantes, como metais e corantes, eles acabam entrando nas guelras dos peixes, por exemplo, acabam se ligando às células de organismos que flutuam ali, como as microalgas, e eles causam uma lise celular e acabam fazendo com que esses organismos, claro, morram. Além disso, o fato deles formarem uma barreira, eles formam como se fosse uma película na superfície do rio. Essa película impede que a luz penetre. Então, se a gente não tem luz, tudo que faz fotossíntese e é dependente dessa luz acaba morrendo. E a temperatura das águas mudam não só pela entrada do efluente, mas também justamente por essa falta de troca luminosa no corpo hídrico como um todo. Então, isso é um grande perigo, né? E demanda a nossa atenção o tratamento de efluentes justamente por causa disso. Então, o lançamento inadequado desses efluentes em corpos hídricos causam sérios impactos ambientais e à saúde pública, tanto humana quanto de organismos em geral, né? Então, a gente tem ali um grande nível de eutrofização, como eu disse a vocês, uma contaminação não só da água superficial, né, dos rios, como da água subterrânea e também dos solos, e um grande risco à saúde humana, justamente porque esse contato com esses contaminantes vai trazer uma série de problemas que a gente vai ver já já. Além da perda da biodiversidade. Como eu disse a vocês, muitos organismos acabam sendo afetados por esses contaminantes e acabam morrendo mesmo. Então, aqui eu trouxe algumas imagens para vocês verem de estudos que avaliaram o contato de organismos com contaminantes de efluentes. Nesse caso aqui, a gente tem o peixe que estava em contato diretamente com o efluente mesmo, industrial. E vocês veem aqui, olha, que a gente consegue ver a necrose da cauda do peixe, a gente consegue ver uma bexiga afetada, vários tumores no peixe, né? Em vários pontos a gente vê necrose, enfim. Então a gente observa que o peixe é completamente afetado com os contaminantes que tem no efluente que ele ficou ali em contato. Então, algumas das coisas que são descritas são tumores no fígado, nódulo na bexiga, atrofia ovariana, tumor mamário aqui, claro, não é em peixe, né? Esse tumor mamário aqui foi visto em mamíferos, né? Se eu não me engano, foi em estudos com ratos. Divisão celular irregular, erros cromossômicos, tem uma série de questões que acontecem nos organismos que têm contatos com efluente. Aqui também é um outro estudo, um outro artigo, que analisou o contato também de peixes com
efluente, se eu não me engano, esse aqui foi efluente farmacêutico, e aí eles observaram, vejam, não parece, né? Mas é o mesmo peixe. Então, desse lado esquerdo, a gente tem o controle, então o peixe que não teve contato com o efluente, e do outro lado, a gente tem um peixe severamente afetado. Então, a gente tem aqui vê uma inflamação intestinal, um tumor crescendo nessa região, uma modificação da coluna vertebral desse peixe. Então, ele foi extremamente afetado justamente por esse contato com o efluente. Aqui, a gente já tem um peixe que foi colocado, peixes que foram colocados em contato com um corante têxtil. Então, na imagem A, aqui a gente vê um peixe normal, que é o peixe controle, que não teve contato com o corante. E nas imagens subsequentes, a gente tem o peixe que teve contato com o corante. Então, percebam aqui esse peixe, nessa imagem B, que a gente tem uma deposição de corante aqui, um acúmulo, ele está azul, uma deposição de corante na pele e nas escamas. Já aqui, ó, a gente vê umas imagens escuras pelo corpo do animal, e isso aqui são tanto lesões como hemorragias. Então, o peixe provavelmente estava tendo hemorragia interna, e por isso que ele morre, justamente por esse efeito do corante. Já aqui a gente também vê uma deposição de corante, ó. A gente tem uma deposição nas lamelas, nas brânquias, no opérculo. Então, o peixe está todo azulzinho em várias partes dele, que é justamente o corante, ele vai tomando, ele vai se acumulando nesse peixe. Quando a gente fala que corante é bioacumulativo, é isso aqui. Imagine um corante que chega ali no rio, no mar, e aí o peixe, os animais que estão ali, eles vão bioacumulando esse corante, dependendo do tempo que eles tiverem em contato. E se a gente consumir esse peixe, a gente também vai bioacumular esse corante. Assim como os outros organismos que consumirem esses animais que forem contaminados, né? Ainda, cadê? Ainda aqui, ó, na E, a gente vê a boca do peixe bem escura. Isso também é deposição de corante. E, além disso, ele também tem uma lesão aqui. Tá vendo esse buraco? Esse buraco aqui é uma lesão. Então, o peixe foi bem alterado também aqui. Já na F, a gente vê que o peixe sofreu muito também. Vocês percebem que em todas as outras imagens o peixe é mais clarinho e aqui ele é completamente escuro. Então, ele teve uma alta pigmentação por causa desse estresse oxidativo, desse estresse de contato com o corante. Além disso, ainda nesse peixe, eles observaram aqui, ó, alargamento e abertura da boca. E aí, imaginem como é que esse peixe tinha uma dificuldade ali, então, de se alimentar também, né? E aqui no G, a gente vê o branqueamento de um dos olhos do peixe. Então, esse olho aqui, ele provavelmente não enxergava. Então, há um branqueamento, uma perda de visão ali. Então, isso tudo aqui para vocês observarem que esse corante é extremamente tóxico, né? Causa uma série de lesões nesses animais. Além de causar lesões em animais, em plantas, enfim, ele também causa, esses contaminantes também causam problemas em humanos. Humanos que trabalham em algumas fábricas, eles acabam, principalmente os que trabalham em fábrica, né? Eles acabam tendo mais problemas, como dermatites, irritação de olhos, insuficiência renal, insuficiência respiratória, conjuntivite alérgica, asma, irritação do sistema digestivo. E a comunidade de câncer mundial já disse que alguns deles estão confirmadamente associados a cânceres como bexiga e rim. Então, essa imagem aqui é de um artigo onde isso aqui é um trabalhador de uma fábrica têxtil, e aí o contato constante com os resíduos que tem, com os resíduos não, né? Com os materiais ali que tem químicos, corantes, enfim, causou uma dermatite muito severa nessa pessoa, nesse funcionário, né? Então, uma das indústrias que nós estudamos dentro do LIBAS, né, é justamente a indústria têxtil. Além da indústria têxtil, a gente também tem alguns estudos com fármacos, com alimentar, enfim, com outros resíduos, com aproveitamento, inclusive, de resíduos.
Mas dentro da biorremediação, o principal estudo que a gente faz é da indústria têxtil. Por que, que a gente trabalha, então, com a indústria têxtil, Gabi? A gente trabalha com isso porque a gente tem um polo industrial muito forte no interior, na verdade, não só no interior, mas em Pernambuco inteiro. Dentro de Recife, a gente tem um polo de confecções fortes, mas no agreste pernambucano, ali que envolve Caruaru, Toritama, Santa Cruz, a gente tem uma força muito grande do polo têxtil de Pernambuco, né? E qual é a questão? É que hoje a gente vive uma moda que se chama fast fashion. Fast fashion é a demanda rápida por novidades dentro da indústria da moda, dentro dessa indústria têxtil. E aí, isso se tornou a segunda maior demanda e necessidade humana, estando atrás apenas de alimento. Ou seja, nós vivemos para comer e para comprar para comprar moda, né? A indústria têxtil envolve uma série de coisas ali, seja para casa, seja roupas de banho, seja a roupa que nós estamos usando. Tudo isso ali está ligado à indústria têxtil. O problema é que essa indústria ela demanda uma quantidade absurda de água, uma água que nós já vimos que a gente tem uma certa escassez. Então, para a etapa de produção de um quilo, na verdade, de um quilo de tecido, então imaginem que a gente está produzindo uma calça jeans. Para produzir essa calça jeans, a gente vai usar ali 200 litros de água para produzir ali uma peça para um quilo de tecido, né? Então, no dia, nós temos muitas e muitas peças. Para vocês verem, somente aqui no Brasil, que é um país muito forte na parte da indústria têxtil, somente no Brasil foram produzidos 8,1 bilhões de peças de confecção e mais 2,6 milhões de toneladas de produtos têxteis em 2021. Claro, isso em 2021. Para a gente, agora em 2025, esses dados já foram atualizados, a gente já tem ainda mais peças. Então, imagine que a gente produziu 2,6 milhões de toneladas e para cada 1 quilo de tecido nós usamos 200 litros de água. É muita coisa, gente, é muita, muita coisa. Então, para onde vai essa água toda, né, que é utilizada? Então, ela vira um efluente muito concentrado de contaminantes, né? E a gente já viu que esses contaminantes são muito problemáticos e que tem um tratamento muito ineficaz, principalmente aqui a nível do Pernambuco. E aí eu vou mostrar para vocês como esse tratamento é ineficaz. Então, aqui nós temos algumas reportagens que a gente tem ao longo dos anos sobre o polo ali no polo de Pernambuco, né, no polo têxtil. Então, a primeira imagem aqui, vocês veem um rio meio arroxeado, meio avermelhado, que foi uma reportagem do Jornal Nacional lá de 2017. Então, há 8 anos atrás, né? Então, ó, rejeitos de fábrica de jeans deixam a água do rio Capibaribe vermelha. E aí, o rio inteiro ficou dessa cor. Então, imaginem, um rio que já é considerado eutrofizado, mas que ainda está ligado a um certo consumo humano, né? E que passa dentro das cidades. Então, isso aqui é um problema. Não só toxicológico, como também visual para a cidade. E aí a gente tem um mais recente lá do Jornal do Comércio, uma publicação de 2023, que mostra o rio ficando meio esverdeado, meio azul, também de fábricas de jeans. Então, lavanderias de Toritama são suspeitas de despejo irregular que coloriu o rio de jeans. E essa reportagem especial estava associada à mortandade de vários animais na região também. Aqui, ó, também são imagens daquela primeira reportagem que eu mostrei a vocês, então vocês veem aqui melhor como o rio já está sofrido ali, né? O rio já estava com uma baixa quantidade de água, vazão de água, e o que tinha estava completamente contaminado. Já desse outro lado aqui é uma imagem do rio Ipojuca, que também é ali da região do Polo Têxtil de Pernambuco. E esse rio Ipojuca, essa imagem foi de um artigo que avaliou a contaminação de rios da região por descarga de efluentes relacionados à indústria têxtil. E eles pegaram justamente, isso aqui foi meio que uma denúncia, vamos dizer assim, eles pegaram justamente essa imagem na hora que o efluente estava sendo
jogada. Então, imagine, gente, um efluente ele não sairia da empresa, assim, da indústria, se ele tivesse tratamento adequado. E quais são esses tratamentos, né? A gente tem uma série de possíveis tratamentos de efluentes. Hoje a gente tem tratamento químico, físico e biológico. Os tratamentos químicos, o mais simples que a gente conhece são os tratamentos por cloração. Então, é a colocação de água sanitária, de cloro, né? Mas também tem outros. E os tratamentos físicos, como o peneiramento para tirar resíduos, já é utilizado nas nossas estações de tratamento de efluente, inclusive efluentes domésticos, né? O efluente que a gente produz, já se utiliza isso. Assim como os tratamentos biológicos. Só que os tratamentos biológicos que são utilizados hoje são lagoas onde os organismos eles crescem naturalmente e eles acabam degradando vários contaminantes, só que com muita duração, com muito tempo. Então, passa muito tempo para esses organismos conseguirem fazer isso, e isso acaba minimizando a eficiência desse tratamento e se tornando um problema. E a nível industrial, as empresas não querem esse problema, né? Elas querem algo rápido. E é por isso que nós estudamos biorremediação, numa proposta de fazer algo mais eficiente e mais rápido. Então, como tratamentos físicos, vocês veem aí o peneiramento e a sedimentação. Então, o peneiramento é justamente a retenção de material sólido através de uma grade, de uma peneira. E aí existem peneiras de várias gramaturas, ou seja, com vários espaços diferentes, e elas vão pegando o que é maior, menor e menor e menor e assim por diante. Então, aqui a gente já vê quase que lodo mesmo, areia ficando aqui. Então, essa peneira é bem fininha. Já na sedimentação, na verdade, essa sedimentação, ela tanto sedimenta, ou seja, o material mais pesado ele vai para o fundo, como o que é mais leve ele vai flutuar. Então, vocês veem aqui, ó, uma formação como se fosse de uma crosta, e aí eles vêm com o material e coletam isso aí, tanto por cima quanto por baixo, liberando a água já mais tratada, vamos dizer assim. Então, nessa fase, a gente tem uma redução de matéria orgânica, de material particulado, de sólidos e suspensão e sedimentáveis, né? E a gente consegue ter uma água um pouco mais limpa, vamos dizer assim. Já nos sistemas químicos, a gente tem dois exemplos aqui. A cloração, como eu disse a vocês, que é o mais comum, que é a adição de cloro. E aí, nesse caso, pode ser cloro gasoso ou líquido, através do hipoclorito de sódio, ou também pode se adicionar cálcio. Então, o cálcio também é usado aqui dentro desse sistema de cloração para tratar a água. E para que esses materiais servem? Eles servem principalmente para matar organismos patogênicos, micro-organismos no geral que não são bons, né? Além de acabar fazendo também com que alguns contaminantes ou degradem, oxidem, enfim. Aqui a gente também tem um processo que se chama ozonização, então é a aplicação do ozônio. Essa imagem aqui é um efluente ao longo do tratamento do ozônio, então, ao longo do tempo, esse ozônio, vocês vão vendo que a gente tem o efluente bruto, após um certo tempo e o final, né? Então vocês percebem que o efluente ele vai ficando cada vez mais claro. Então ele vai removendo cor e provavelmente ele está fazendo um tratamento ali, degradando, oxidando mesmo vários contaminantes. Então o ozônio é muito eficiente. Qual é o problema do ozônio? Né? Ele é aplicado então ali para reduzir, remover cor, concentração de fenóis, toxicidade e outros, porque ele também ajuda a matar micro-organismos. Só que qual é o problema desse ozônio? O ozônio, ele evapora muito rápido. Então, tem que ter um controle muito grande da sua aplicação. E ele é muito caro, muito caro. Além disso, para a gente conseguir tratar um pouquinho assim de efluente, se utiliza uma grande quantidade de ozônio. Então, no final, ele é muito caro para se aplicar em tratamentos de efluentes, né? Imagina a quantidade de efluentes que se faz por dia, fosse tratada só com ozônio, acabou-se o dinheiro. Então, quais são as desvantagens desses métodos físicos e químicos? O alto gasto energético para fazer qualquer coisa. Então, para ter uma peneira ali, essa peneira tem que estar ligada à energia. Para aplicar a sedimentação, tem que ter também um controle energético. Se usa muita energia para fazer esses processos. Eles também têm um tempo de reação muito maior, porque a decantação, por exemplo, e a sedimentação vai ser no tempo
que os materiais se sedimentarem ou flutuarem. Então, não tem um tempo certo. O tempo que isso acontecer. Também tem um custo elevado, como eu disse a vocês, no caso do ozônio, por exemplo, e uma produção de lodo muito grande. Imagine, eu vou voltar aqui para vocês verem. Todo esse sedimento aqui e a lama que ficou aqui, ó, ou embaixo, que não tem o que fazer com ela. Hoje não existe tratamento ainda para esse material. Existem estudos analisando isso aí, mas por enquanto ainda não está na indústria mesmo, né? E esse material, a única coisa que eles fazem é secar esse material e jogar em aterros sanitários. Então, a gente já tem ali uma grande quantidade de lodo natural, né, do tratamento, mas quando a gente joga cloro, sal, joga floculante, joga tudo que a gente quiser jogar ali para tratar esse efluente, isso também vai se tornar um lodo com muitos produtos químicos. Então, é um problema. Então, essas desvantagens é justamente o que a gente vê aqui, olha. Aqui é o material, aqui é a lama do tratamento do esgoto, né, do tratamento do efluente. Essa lama ela vai passar por uma secagem, aqui é ela sendo prensada para secar, e aí a gente vê uma grande quantidade de material. E aqui é ela após a secagem, mas ainda assim, uma grande quantidade de material, que a única coisa que nós podemos fazer é botar em aterros sanitários. Então, a biorremediação ela surgiu justamente como uma opção lá atrás, há muitos anos atrás, como uma opção para o tratamento físico-químico desses efluentes. E ela permanece constantemente em modificação e sendo aplicada para outros contaminantes, outros efluentes. Hoje a gente já tem biorremediação para degradar plástico, para degradar fármacos, para degradar, enfim, uma série de coisas, né? Então, a biorremediação é justamente o uso de processos biológicos para degradar, transformar ou remover contaminantes de uma matriz ambiental, como a água e o solo. E essa água, como eu disse a vocês, pode ser superficial, como rios e mares, ou subterrânea, né? Eita, tá repetido. Não. Então, a biorremediação é considerada uma tecnologia ambiental limpa e que tem ganhado esse destaque ao longo dos anos, sendo aplicada de várias formas por estar alinhada aos princípios de química verde e a uma economia circular. Porque se uma empresa ela consegue reutilizar a sua água, se ela consegue fazer um tratamento a partir da biorremediação ali e reutiliza a sua água, ela vai ter um gasto menor em relação à água, em relação a várias coisas, né, a vários processos, e vai ser considerada uma empresa ecológica também. Então, dentro das vantagens da biorremediação está justamente esse perfil de sustentabilidade, porque ela utiliza recursos naturais, né, utiliza de organismos para tratamento e ela minimiza esses resíduos tóxicos perigosos. E essa biorremediação, o processo de biorremediação, seja lá qual for, ele pode ser feito por plantas, por algas, por carvão feito a partir de partes desses organismos, pode ser feito por fungos, por microalgas, por bactérias, enfim, por uma série de organismos. Ela tem um bom custo-benefício, justamente por ela ser mais barata do que os métodos tradicionais, especialmente em larga escala. Então, com a grande quantidade de efluente, como eu disse a vocês, acaba que a gente, com métodos químicos e físicos, a gente usa grande quantidade de energia e é muito caro. Já a biorremediação ela é bem mais barata. Ela pode ser aplicada in situ, ou seja, num negócio desse do rio, o rio está poluído, eu posso chegar lá com o meu processo de biorremediação e aplicar para o tratamento mais rápido desse rio. Então, no local onde acontece o problema. Então, é a aplicação direta no local contaminado, reduzindo essa toxicidade. Além de ter uma adaptabilidade, esses organismos eles se adaptam a vários contaminantes, a vários efluentes. Então, ele é eficaz para diversos poluentes ambientais, né? Então, os tratamentos biológicos, eles podem, então, incluir micro-organismos, plantas e as enzimas também desses organismos. Em geral, nós não fazemos biorremediação com animais, né? Porque esses animais acabam sendo afetados ali.
Então, dentro de micro-organismos, a gente tem as bactérias, os fungos filamentosos, as leveduras, as microalgas e os líquens, que são como se fossem como se fosse um ecossistema, né, formado por vários organismos ali. Então, alguns dos exemplos que são muito aplicados para o tratamento, para biorremediação, a gente tem o Ganoderma australe, que é um Basidium miceto, um fungo. A gente tem a Chlorella vulgaris, que é uma microalga. O Bacillus thuringiensis, que é uma bactéria. Então, a gente tem vários exemplos que são aplicados para tratamentos, diversos tratamentos de efluentes. Então, a gente agora vai começar a entender como são os mecanismos dessa biorremediação, certo? E aí é o que a gente vai ver justamente nessa próxima aula.